Antes de começarmos essa história de racismo, quero saber de onde você está assistindo o vídeo. Comenta aqui embaixo. E não esquece de dar aquela força para o canal. Deixe o like, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhuma história inspiradora como essa. Preparados? Então vamos lá. A rua estava tão viva quanto sempre, barulhenta e caótica. Carros buzinando, vendedores gritando suas ofertas e o sol queimando o asfalto rachado. Eu andava rápido, desviando de gente apressada e das bancas de rua, tentando me concentrar apenas no meu caminho para a escola. No bolso do paletó, o velho relógio do meu pai roçava o tecido, como sempre fazia. Ele havia parado de funcionar anos atrás, mas para mim ainda pulsava com um significado maior: fé e justiça. Meu pai, Daniel Carter, fora preso por um crime que ele não cometeu. Toda vez que eu segurava aquele relógio, me lembrava das suas palavras: nunca desista da justiça, Ethan. Mesmo quando ninguém mais acreditar, você tem que acreditar. Ele estava preso e a minha família... Bom, nós apenas sobrevivíamos como podíamos. Naquela manhã, o mundo parecia girar no mesmo ritmo de sempre. Mas eu não fazia ideia de que aquele dia mudaria tudo. O tempo pareceu parar. Olhei ao redor, esperando que alguém fizesse alguma coisa, que alguém gritasse ou corresse, mas as pessoas só ficaram paradas, congeladas, como se estivessem assistindo a um filme. Alguns até ergueram os celulares prontos para gravar a cena, mas ninguém se mexeu. O instinto tomou conta de mim. Antes mesmo que eu pudesse pensar, minhas pernas se moveram sozinhas. "Senhora, cuidado!" Gritei com todas as forças, correndo em direção a Rebecca. Ela virou o rosto a tempo de ver a moto vindo, mas não teria tempo de se mover. Num impulso, me lancei à frente e a empurrei com firmeza para o lado. Nós dois cambaleamos, quase caindo no chão, mas felizmente ela conseguiu se apoiar em mim. A moto passou a poucos centímetros dela, derrapando até parar com um som ensurdecedor. O ciclista, sem equilíbrio, caiu junto com a moto. Tudo ficou em silêncio por um instante. Respirando com dificuldade, olhei para Rebecca. Ela estava sentada no meio-fio, com uma das mãos na barriga, o rosto pálido, mas seus olhos estavam cheios de gratidão. "Obrigada", ela sussurrou, a voz tremendo. "Se não fosse por você..." Tentei sorrir, mas minha respiração ainda estava descompassada e meu coração parecia que ia sair pela boca. Eu só vi que não dava tempo. Murmurei, me agachando para olhar melhor para ela. "A senhora está bem? Alguém precisa chamar uma ambulância?" Rebecca balançou a cabeça e respirou fundo, tentando se recompor. O suor em sua testa não passou despercebido por mim. "Você deveria descansar um pouco", falei, minha voz carregada de preocupação. "É perigoso, ainda mais assim." Ela se acomodou no degrau próximo e assentiu, com relutância. Uma pequena multidão já começava a se formar ao nosso redor. Ouvi murmúrios e alguns olhares críticos se voltaram para mim, como se eu tivesse feito algo errado. Um homem deu um passo à frente com uma expressão cética. "O que esse garoto está aprontando aí?" ele questionou, a voz dura. Eu senti aqueles olhares pesados, julgando sem saber, mas decidi ignorar. Minha atenção estava em Rebecca, que parecia tentar recuperar o fôlego. Antes que pudesse responder ao homem, uma voz firme surgiu no meio da confusão. "Rebecca!" Um homem alto, vestindo o uniforme de policial, vinha correndo em nossa direção. O rosto dele estava cheio de preocupação, como se já soubesse o que tinha acontecido. Era Jack. Eu o reconheci na hora. Jack era o chefe de polícia, e pelo jeito como correu para Rebecca, também era algo mais. Marido dela, talvez. Ele se ajoelhou ao lado dela, passando as mãos por seus ombros, examinando-a com um olhar preocupado. "Você está bem? O que aconteceu?" perguntou com urgência. Rebecca levantou a cabeça para olhar para mim e depois voltou o olhar para Jack. "Estou bem, Jack. Ele me salvou."
Se não fosse por esse garoto... Jack voltou seu olhar para mim, e no início vi um lampejo de desconfiança em seus olhos. Era o tipo de olhar que eu estava acostumado a receber, como se ele estivesse tentando me avaliar, me rotular. Mas então ele deve ter visto algo, talvez minha expressão cansada, ou o medo e a preocupação ainda estampados no meu rosto. O olhar dele suavizou. Ele caminhou até mim e colocou a mão firme em meu ombro. "Qual é o seu nome, garoto?" perguntou, a voz agora mais calma. "Ethan", respondi baixinho, sem saber o que dizer ou como agir. "Ethan, você salvou minha família hoje", ele disse, apertando meu ombro com um gesto firme. "Eu devo um grande obrigado a você." Jack me estendeu a mão e eu a apertei, ainda meio sem graça, tentando processar o que tinha acontecido. Tudo parecia tão surreal. Eu salvando alguém? Um policial me agradecendo? Rebecca sorriu para mim, ainda apoiada no degrau, e seus olhos diziam algo mais, algo que eu não conseguia explicar. Jack se virou para ela novamente, o olhar cheio de preocupação. "Tem certeza de que está bem? Precisa ir ao hospital?" Rebecca sorriu, embora o cansaço ainda estivesse em seu rosto. "Estou bem, Jack. Realmente estou. Graças ao Ethan." Foi nesse momento que algo inesperado aconteceu. Jack se virou novamente para mim, o rosto sério, mas agora com um calor que eu não esperava. "Ethan, você fez algo incrível hoje." Ele fez uma pausa. "Tem alguma coisa que eu possa fazer por você? Qualquer coisa. É só pedir." A pergunta me pegou de surpresa. Eu não esperava uma oferta dessas. Por um momento pensei em dizer que não precisava de nada, que ajudar Rebecca tinha sido a coisa certa a fazer. Mas então a imagem do meu pai veio à minha mente. O rosto dele cansado e preso por um crime que ele não cometeu. Minhas mãos tremeram levemente e eu senti meu coração bater mais forte. Engoli em seco e olhei diretamente para Jack. Minha voz saiu trêmula, mas determinada. "Eu não preciso de nada para mim." Comecei, sentindo todos os olhares se voltarem para mim novamente. "Mas eu quero que você investigue o caso do meu pai." A expressão de Jack congelou. "Seu pai?" Ele perguntou com uma voz controlada, como se quisesse entender melhor. Eu respirei fundo e reuni toda a coragem que tinha. "O nome do meu pai é Daniel Carter. Ele foi preso por roubo há 1 ano, mas ele é inocente. Eu sei que ele é." Minha voz falhou levemente, mas eu não parei. "Eu só quero que o senhor investigue, por favor." Por um momento, o silêncio tomou conta do lugar. Senti os murmúrios ao meu redor e os olhares confusos. Jack me olhou surpreso, como se não esperasse esse pedido. Rebecca, que agora estava de pé, colocou uma mão suave no meu ombro, como se pudesse sentir o peso que eu carregava. "Jack, talvez devêssemos ouvi-lo", ela disse, olhando para o marido com firmeza. Jack ficou em silêncio por alguns segundos, claramente pensando no que fazer. Por fim, ele se ajoelhou à minha frente, olhando diretamente nos meus olhos. "Tudo bem, Ethan. Eu não estou prometendo nada, mas eu vou investigar." Um brilho de esperança acendeu dentro de mim. Pela primeira vez em muito tempo, senti que alguém estava disposto a ouvir a minha voz e a verdade sobre o meu pai. "Pode me contar mais sobre ele?" Jack perguntou, a voz mais gentil agora. Eu sorri timidamente e comecei a contar. Respirei fundo, tentando organizar os pensamentos enquanto olhava para Jack, que me encarava com uma expressão séria, mas atenta. Finalmente comecei a falar. Meu pai, Daniel, era segurança em uma empresa. Ele trabalhava duro todos os dias, nunca faltava. Ele sempre dizia que preferia perder o emprego a desonrar o nosso nome. Um dia roubaram uma carga do depósito onde ele trabalhava. Minha voz falhou por um segundo, mas continuei.
As câmeras de segurança mostraram alguém parecido com ele saindo do lugar e outro funcionário. Um homem chamado Paul Stanford disse que viu meu pai lá naquela noite, só que eu sei que ele não estava. Jack assentiu, o olhar focado no que eu dizia. Ele parecia estar processando cada palavra. Como você tem tanta certeza? Ele perguntou com calma. Tirei do bolso o velho relógio do meu pai, que eu carregava comigo todos os dias. Aquele relógio era mais do que um objeto. Era uma prova do amor do meu pai e da injustiça que ele estava enfrentando. Esse relógio é dele, falei mostrando a peça antiga. Na noite em que o roubo aconteceu, ele o deixou em casa. Mas, no vídeo das câmeras, o homem estava usando um relógio igual a este. Não pode ser meu pai. Jack pegou o relógio com cuidado, examinando-o. Sua expressão mudou levemente, como se uma pequena engrenagem tivesse começado a girar em sua mente. Ele olhou para mim e, com um tom mais sério, perguntou: Você tem certeza disso, Ethan? O relógio pode ser uma coincidência. Eu tenho certeza. Minha voz saiu firme dessa vez. Meu pai sempre usou esse relógio. Naquele dia, ele o esqueceu em casa. Foi a primeira vez em anos. Jack olhou para Rebecca, que assentiu como se dissesse: vale a pena ouvir esse menino. Ele devolveu o relógio para mim, respirou fundo e colocou as mãos nos joelhos. Tudo bem, Ethan. Eu vou começar olhando o caso do seu pai, mas quero ser honesto com você. Ele disse, com um tom mais grave. Isso pode não ser fácil. Se houve um erro, pode ser que tenha gente grande por trás. Não é qualquer caso que acaba assim. Eu sei, respondi rapidamente. Eu só quero que alguém escute. Alguém como o senhor. Jack ficou em silêncio por um momento, depois assentiu, como se tivesse tomado uma decisão. Vou precisar de algumas informações sobre o caso. Você pode me dar o nome da empresa, a data do roubo e... Ele parou, olhando para mim. Você tem algum contato da testemunha? Esse tal de Paul Stanford? Pensei por um segundo, depois balancei a cabeça. Não, mas eu sei onde ele mora. Eu o vi uma vez, quando fui atrás de respostas. Jack olhou para Rebecca, que sorriu e colocou uma mão gentil em meu ombro. Ethan, você fez algo muito corajoso hoje. Não apenas salvou uma vida, mas também falou em nome da sua família, disse ela, sua voz suave e sincera. Jack ficou de pé e me estendeu a mão novamente. Apertei-a com firmeza. Vou fazer o possível, garoto. É uma promessa. Naquela noite, voltei para casa com uma mistura de sentimentos. A esperança se misturava com o medo. Será que Jack conseguiria mesmo provar a inocência do meu pai? Será que as pessoas realmente se importavam com a verdade? Quando entrei em casa, encontrei minha mãe, Helen, sentada na sala, costurando roupas para os clientes da vizinhança. Ela me olhou com uma expressão cansada, mas amorosa. Por que está tão calado hoje, filho? Ela perguntou com um sorriso fraco. Tirei o relógio do meu bolso e o coloquei sobre a mesa. Mãe, um policial prometeu investigar o caso do papai. Ele acredita em mim. Ela parou de costurar e olhou para mim, surpresa. Por um instante, o silêncio tomou conta do lugar. Então, lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Oh, Ethan, ela murmurou, a voz embargada. Você fez isso pelo seu pai? Eu fiz isso por todos nós, mãe. Minha voz também tremeu, mas mantive o olhar firme. Nós nunca desistimos do papai. Não vamos parar agora. Ela me puxou para um abraço apertado. Pela primeira vez em muito tempo, senti que não estávamos mais sozinhos naquela luta. O velho relógio de meu pai, parado há anos, parecia pulsar com uma nova esperança. Nos dias que se seguiram, Jack começou sua investigação. Ele visitou a empresa onde meu pai trabalhava, analisou o vídeo das câmeras de segurança e chamou Paul Stanford para uma conversa. Mas as coisas não foram fáceis. Paul se recusava a falar.
Quando Jack tentou contatá-lo novamente, ele simplesmente desligou o telefone. Era como se ele estivesse com medo de alguma coisa ou de alguém. Uma tarde, fui até a delegacia procurar Jack. Ele estava em seu escritório, com papéis espalhados pela mesa e uma expressão tensa. Ethan, as coisas estão começando a ficar estranhas, ele me disse, esfregando o rosto com as mãos. A filmagem das câmeras de segurança foi apagada. Alguém está tentando esconder as provas. Minha mente deu um giro. Se estavam apagando provas, isso significava apenas uma coisa. Alguém com poder estava envolvido. Meu pai havia sido usado como bode expiatório. Jack me olhou, seu rosto sério. Eu preciso da sua ajuda, Ethan. Sei que é pedir muito, mas quero que você tente falar com Paul novamente. Ele parece ter medo da polícia. Talvez, se for você, ele conte a verdade. Engoli em seco. A ideia de confrontar Paul me deixou nervoso, mas eu sabia que precisava fazer aquilo. Era pelo meu pai, era pela verdade. Eu faço isso, respondi, minha voz firme. Por ele, por mim. Jack sorriu levemente e assentiu. Eu sabia que podia contar com você. Naquela noite, mal consegui dormir. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto do meu pai preso naquela cela fria e injusta. As palavras de Jack ecoavam na minha mente. Talvez, se for você, ele conte a verdade. Eu sabia que Paul Stanford poderia ser a chave para libertar meu pai, mas ele estava aterrorizado. Quem quer que estivesse por trás disso era poderoso o bastante para assustá-lo. Na manhã seguinte, acordei cedo. Minha mãe me observava da cozinha, silenciosa, enquanto eu arrumava a mochila e colocava o relógio velho do meu pai no bolso. Ela sabia que eu estava indo fazer algo importante, mas não perguntou. Ela apenas veio até mim e segurou minhas mãos. Tenha cuidado, Ethan. Ela sussurrou, sua voz cheia de preocupação. Não confie em qualquer um. As pessoas são rápidas em julgar quem somos só pela nossa aparência. Eu assenti, sentindo o peso das palavras dela. Ela não precisava dizer mais nada. Eu entendia o que ela queria dizer. Quantas vezes eu já tinha visto olhos de desconfiança voltados para mim? Quantas vezes pessoas me julgaram sem saber quem eu era? Peguei meu caderno, um lápis e fui até o endereço onde Paul Stanford morava. Jack me deixou perto do prédio, mas ficou à distância, observando. Quando parei em frente à porta de Paul, minhas mãos tremiam. Bati 3 vezes. A porta se abriu lentamente. Paul apareceu no vão, com o rosto cansado e olhos vermelhos. Ele parecia não ter dormido. "O que você quer?" Ele perguntou, a voz baixa, quase um sussurro. "Sr. Stanford, por favor." Comecei, escolhendo minhas palavras com cuidado. "Eu sou o filho de Daniel Carter. Eu só preciso que o senhor conte a verdade." Paul me olhou surpreso e por um instante vi algo se mexer no fundo dos olhos dele. Culpa? Medo? Talvez os dois. Ele olhou ao redor como se estivesse esperando ver alguém escondido. "Vá embora, garoto. Não posso te ajudar", murmurou, tentando fechar a porta. Segurei a porta antes que ela se fechasse e olhei diretamente para ele. "Sr. Stanford, meu pai está na prisão por algo que ele não fez. Ele é inocente." Minha voz falhou por um segundo, mas continuei. "Eu sei que você tem medo, mas o senhor não está sozinho. Se o senhor falar, a verdade pode salvar a vida do meu pai. E a sua também." Paul congelou. Ele respirou fundo e olhou para o chão, os ombros tensos. Finalmente, depois de um longo silêncio, ele abriu a porta e me deixou entrar. "Você não entende, garoto?" Ele começou, afundando-se numa velha poltrona. "Eu não vi seu pai naquela noite. Eu só disse que vi porque eles me obrigaram." "Quem são eles?" Perguntei, sentindo meu coração acelerar. Paul levantou o olhar, os olhos cheios de medo. "A polícia. O tenente Mason. Ele disse que, se eu não confirmasse que era seu pai no vídeo,
Coisas ruins aconteceriam comigo. Eu tinha acabado de perder meu emprego, estava sem dinheiro e ele me ofereceu dinheiro em troca do depoimento. Meu sangue gelou. A polícia, o mesmo sistema que deveria proteger as pessoas, estava manipulando provas para prender um homem inocente. Apertei os punhos, tentando conter a raiva. O senhor precisa contar isso ao Jack, insisti. Ele pode proteger o senhor. Podemos acabar com isso. Paul balançou a cabeça desesperado. Eu não posso. Você não entende o que essas pessoas são capazes de fazer. E o que acontece se o senhor continuar calado? Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Eles vão continuar fazendo isso com outras pessoas. Outras famílias vão sofrer como a minha está sofrendo. O senhor pode acabar com isso. Paul me olhou por um longo tempo, os olhos cheios de conflito. Finalmente, ele abaixou a cabeça, derrotado. Tudo bem, murmurou quase sem voz. Eu vou falar, mas você e o policial Jack têm que me proteger. Saí do apartamento sentindo uma mistura de alívio e medo. Jack me esperava do outro lado da rua, encostado no carro da polícia. Quando contei a ele tudo o que Paul tinha dito, seu rosto ficou sério, os olhos fixos no horizonte. Mason. Jack sussurrou quase para si mesmo. Eu sabia que tinha algo errado nesse caso, mas não imaginei que alguém do meu próprio time estava envolvido nisso. O que vamos fazer agora? Perguntei, sentindo meu coração bater mais rápido. Jack se virou para mim, os olhos cheios de determinação. Vamos fazer o que é certo, Ethan. Vamos derrubar Mason e provar a inocência do seu pai. Nos dias seguintes, as coisas ficaram ainda mais tensas. Jack começou a reunir provas contra Mason, mas parecia que alguém sempre estava um passo à frente. Documentos desapareciam, arquivos eram apagados. Uma tarde, enquanto eu ajudava Jack no escritório, recebemos uma ligação anônima. Largue esse caso, Jack. Se você sabe o que é bom para você e para aquele garoto, vai parar agora. A voz era rouca e ameaçadora. Jack apertou o telefone com força e desligou, o rosto mais sério do que nunca. Eles estão com medo, ele disse, virando-se para mim. Isso significa que estamos perto da verdade. Eu queria acreditar nisso, mas uma parte de mim sentia o perigo se aproximando. Por que era tão difícil conseguir justiça? Por que o mundo parecia sempre inclinado contra nós? Alguns dias depois, Jack conseguiu algo importante. Uma audiência para reabrir o caso do meu pai. A tensão aumentou. Paul Stanford concordou em testemunhar, mas vivia sob proteção policial. Jack não confiava mais em ninguém dentro da delegacia, além dele mesmo. No dia da audiência, o tribunal estava lotado. Minha mãe segurava minha mão com força e meu coração parecia que ia explodir a qualquer segundo. Jack apresentou as provas. O depoimento de Paul, o relógio do meu pai e a falta de credibilidade do vídeo de segurança. Mason, por outro lado, parecia tranquilo, como se ainda acreditasse que sairia impune. Então, Paul entrou no tribunal. Sua voz estava trêmula, mas ele contou tudo. Como foi coagido, como Mason o ameaçou, como o meu pai havia sido usado como bode expiatório. O silêncio no tribunal era absoluto. Quando o juiz bateu o martelo e anunciou que meu pai seria libertado, as lágrimas finalmente caíram. A decisão do juiz ecoou em minha mente como um trovão libertador. Daniel Carter está livre. Todas as acusações contra ele foram anuladas. As algemas do meu pai foram removidas e ele caminhou lentamente até nós. Sua expressão era uma mistura de alívio e incredulidade. Minha mãe, Helen, correu até ele e os dois se abraçaram como se o tempo tivesse parado. Eu, com lágrimas nos olhos, apenas fiquei ali, observando aquele momento que esperei por tanto tempo. Eu sabia que você nunca desistiria de mim, Ethan. Ele sussurrou quando me puxou para um abraço apertado. Você foi minha luz nos dias mais escuros. Eu só fiz o que era certo, pai, respondi, minha voz embargada. A gente sabia a verdade, só precisava que o mundo acreditasse.
Enquanto saíamos do tribunal, percebi os olhares ao nosso redor. Alguns eram de admiração, outros de surpresa, mas havia aqueles que ainda nos julgavam, como se, mesmo livres, fôssemos culpados de algo. Racismo é assim. Mesmo quando a justiça vence, a luta não acaba. Nos dias seguintes, minha vida mudou completamente. Meu pai estava livre, mas o mundo ao nosso redor parecia o mesmo. Muitas pessoas continuavam desconfiando de nós, como se ainda não acreditassem em sua inocência. Ser um homem negro em uma sociedade que duvida de você é viver sob um olhar constante de julgamento. Jack fez questão de estar ao nosso lado. Ele visitava nossa casa quase todos os dias, e mais do que um policial, ele se tornou um amigo. Uma figura que acreditou em mim quando ninguém mais acreditava. Eu devia isso a você e à sua família, ele me disse, enquanto bebia um café na sala de casa. Seu pai foi uma vítima do sistema, mas isso termina aqui. Vamos garantir que mais ninguém passe pelo que vocês passaram. Como? Perguntei, sentindo um peso no peito. Tem tantos outros como meu pai, que foram presos injustamente e não tem ninguém para lutar por eles. Jack ficou em silêncio por um momento e depois olhou para mim com um sorriso orgulhoso. Talvez essa seja a sua missão, Ethan. As semanas se transformaram em meses. Meu pai conseguiu um trabalho no departamento de manutenção da delegacia. Não era um cargo de destaque, mas era um começo. Minha mãe conseguiu um emprego mais estável, graças à ajuda de Rebecca, que se tornara mais próxima da nossa família. A vida estava voltando aos trilhos, mas eu sabia que aquela história não era o fim. Todas as noites eu pensava nas palavras de Jack. Essa pode ser sua missão. Eu pensava nos olhares que recebia na rua, nas palavras sussurradas, nas portas que se fechavam para pessoas como nós. O racismo não era só um ato violento ou um julgamento injusto. Ele estava entranhado na vida diária. Meu pai havia sido preso não apenas por causa de provas forjadas, mas porque era fácil acusar um homem negro pobre. Isso precisava mudar. Um dia, Jack me chamou até a delegacia. Entrei no escritório dele e ele parecia mais sério do que de costume. Ethan, temos um problema, ele começou. Desde que começamos a investigar o caso do seu pai, descobrimos outros casos semelhantes. Pessoas inocentes, a maioria delas negras, presas com base em provas fracas ou manipuladas. O quê? Minha voz saiu num sussurro e meu coração acelerou. Isso vai além do Mason. Ele não era o único. Há uma rede de corrupção que usa o racismo como ferramenta para manipular o sistema de justiça. Jack fez uma pausa e olhou diretamente para mim. Eu quero continuar lutando por essas pessoas, mas preciso de ajuda. E você, Ethan? Você é a pessoa certa para isso. Eu fiquei sem palavras. Por um momento, me senti pequeno demais para enfrentar algo tão grande, mas então lembrei do meu pai. Lembrei do rosto cansado dele na cela. Lembrei das palavras que ele sempre repetia. A justiça é algo pelo qual você nunca deve desistir, mesmo quando ninguém mais acredita. O que eu preciso fazer? Perguntei, finalmente. Jack sorriu, satisfeito com a minha resposta. Quero que você comece aprendendo. Vamos investigar esses casos juntos, buscar provas e trazer a verdade à tona. Mas no futuro, Ethan, eu vejo algo maior para você. O quê? Questionei, confuso. Vejo você defendendo essas pessoas nos tribunais, usando a lei para mudar o sistema. Vejo você se tornando advogado. Eu fiquei em silêncio. Advogado? A ideia parecia distante, inalcançável. Um garoto pobre, negro, de um bairro esquecido, lutando contra o sistema? Mas, ao mesmo tempo, a ideia acendeu uma chama dentro de mim. Se alguém poderia entender o peso da injustiça, esse alguém era eu. Nos anos que se seguiram, dediquei minha vida a essa missão.
Jack me ensinou tudo o que sabia sobre investigações e eu comecei a ajudar a resolver casos esquecidos, histórias enterradas que ninguém mais queria ouvir. Eu ouvia mães chorarem por seus filhos presos injustamente. Vi pais sendo arrastados para prisões por crimes que nunca cometeram. A mesma dor que eu senti um dia, eu via em seus olhos. Enquanto isso, estudava sem parar. Consegui uma bolsa de estudos e entrei para a faculdade de Direito. Durante o dia, eu investigava casos ao lado de Jack. À noite, mergulhava nos livros. Minha vida era cansativa, mas eu não podia desistir. Quando finalmente me formei, no dia da minha colação de grau, meu pai colocou o velho relógio no meu pulso. Agora ele estava consertado, brilhando como novo. Este relógio simboliza a nossa fé, Ethan, ele disse, com lágrimas nos olhos. Você levou essa família para a luz. Nunca deixe a esperança morrer. Hoje sou advogado. Voltei ao meu bairro e abri um escritório de advocacia para defender pessoas como meu pai. Cada caso que pego carrega o peso da minha história. Cada vitória é uma luta contra o racismo, uma prova de que a justiça pode vencer, mesmo quando o sistema insiste em fechar os olhos. Lembro do que Jack me disse um dia: você é a pessoa certa para isso. Eu não acreditava nele naquela época, mas agora sei que ele estava certo. A luta ainda não acabou, mas enquanto houver injustiça no mundo, enquanto houver pessoas julgadas pela cor da pele ou pelo lugar de onde vêm, eu estarei aqui. Porque a justiça não é apenas um ideal. É uma promessa que eu fiz a mim mesmo, à minha família e a todos que vieram antes de mim. E eu nunca vou desistir dela. Os dias no escritório eram sempre intensos. Cada caso que eu pegava era uma batalha, mas também uma promessa cumprida. Promessa de que ninguém mais precisaria sentir o que eu senti quando vi meu pai sendo levado por algo que ele não fez. Minha reputação começou a crescer, primeiro no bairro, depois na cidade e então em lugares que eu nunca imaginei alcançar. Mas nem todo mundo estava feliz com isso. Uma tarde, enquanto revisava documentos de um novo caso, recebi um telefonema anônimo. A voz do outro lado da linha era grave, cheia de ameaça. Ethan Carter, você está se metendo onde não deve. Pessoas como você não sabem a hora de parar. Cuide do seu lugar ou alguém pode sair machucado. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Reconheci aquele tom. Era o mesmo tipo de ameaça que Jack tinha recebido anos atrás. A mesma voz que carregava o peso da injustiça e o veneno do racismo, disfarçada em advertências. Respirei fundo, apertando o telefone. Vocês podem tentar me assustar, mas eu não vou parar. Já tiraram muito de mim e não vão fazer isso de novo. Desliguei o telefone, minhas mãos ainda trêmulas. Olhei para o relógio velho no meu pulso, aquele que pertenceu ao meu pai, e deixei que ele me lembrasse de quem eu era e por que comecei essa jornada. No dia seguinte, fui até a casa de Jack. Agora aposentado, ele passava os dias consertando móveis velhos e ajudando Rebecca no pequeno jardim. Quando cheguei, ele percebeu a tensão no meu rosto antes mesmo que eu dissesse qualquer coisa. Recebeu uma ligação, não foi? Ele perguntou, limpando as mãos sujas de graxa. Assenti, sentando-me ao lado dele na varanda. Estão tentando me calar, Jack. Dizem que estou indo longe demais. Jack sorriu, mas era um sorriso cheio de experiência e cansaço. Isso significa que você está no caminho certo, garoto. Quando você incomoda gente poderosa, é porque está fazendo a diferença. E se eles vierem atrás de mim, da minha família? Jack colocou a mão no meu ombro, firme como sempre. Escute, Ethan. A luta pela justiça nunca é fácil. Pessoas como nós carregam um peso que muitos não entendem. Mas é por isso que estamos aqui. Porque alguém precisa se levantar. Porque alguém precisa ser a voz daqueles que foram silenciados. Se você desistir agora, quantas pessoas ficarão sem esperança? Fiquei em silêncio por um momento, deixando aquelas palavras se assentarem dentro de mim.
Jack estava certo. A verdade tinha um preço, mas era um preço que eu estava disposto a pagar. Nas semanas seguintes, o caso em que eu estava trabalhando se tornou ainda mais perigoso. Tratava-se de um jovem negro acusado de roubo em um supermercado. As câmeras mostravam um homem correndo com produtos na mão, mas a imagem era borrada, assim como no caso do meu pai. O verdadeiro motivo: o gerente queria acusar alguém rapidamente para encobrir um desvio financeiro. Quando comecei a investigar, encontrei documentos que provavam que o roubo nunca existiu e que o gerente havia manipulado a situação. Só que essas provas fizeram muito barulho. Uma noite, enquanto voltava para casa, percebi que um carro preto estava me seguindo. Virei várias esquinas, mas ele continuou atrás de mim. Minhas mãos suavam no volante, meu coração batia como um tambor dentro do peito. Quando finalmente cheguei em casa, minha mãe estava na porta, esperando por mim. "Está tudo bem, filho?" Ela perguntou preocupada. Sorri para não assustá-la, mas por dentro eu sabia. Eles estavam me observando. Naquela noite, sentei-me sozinho na sala, olhando para o relógio do meu pai. As ameaças não iam me parar. Eu tinha enfrentado isso a vida inteira. Olhares de desconfiança, julgamentos, portas fechadas. Não era apenas uma luta pessoal, era uma luta coletiva. Minha voz não era só minha. Ela carregava a história da minha família, da minha comunidade, das vidas perdidas por um sistema que sempre os enxergou como culpados antes mesmo de conhecê-los. No tribunal, no dia do julgamento, senti o peso daquele caso sobre os meus ombros. O jovem, chamado Marcos, estava sentado ao meu lado, nervoso. Ele tinha apenas 18 anos e já havia passado semanas na prisão por algo que não fez. Olhei para ele e vi um reflexo de mim mesmo, anos atrás, quando meu pai estava na mesma situação. "Vai ficar tudo bem, Marcos", sussurrei. A verdade está do nosso lado. Quando me levantei para apresentar as provas, o silêncio na sala era quase ensurdecedor. Mostrei os documentos, revelei o desvio de dinheiro e expus a manipulação das imagens. O gerente do supermercado, que antes parecia confiante, começou a suar. Ao final, a verdade veio à tona e Marcos foi declarado inocente. O jovem chorou ao ouvir o veredicto. Sua mãe correu para abraçá-lo, soluçando de alívio. Quando saímos do tribunal, Marcos olhou para mim, os olhos cheios de gratidão. "Obrigado, Sr. Carter. O senhor salvou a minha vida." Coloquei a mão no ombro dele e sorri. "Não pare por aqui, Marcos. Sua vida é sua chance de provar ao mundo quem você realmente é. Não deixe ninguém dizer o contrário." A notícia do caso de Marcos se espalhou. Outros jovens, outras famílias, começaram a me procurar. O pequeno escritório que eu tinha aberto no bairro se tornou um símbolo de esperança. Não era mais apenas sobre mim ou sobre meu pai. Era sobre um sistema quebrado que precisava ser enfrentado e corrigido. Jack, que agora me visitava frequentemente, olhava com orgulho enquanto minha equipe de advogados crescia. Rebecca, sempre ao seu lado, ajudava a conectar a comunidade com nosso trabalho. "Você está fazendo algo incrível, Ethan", Jack me disse um dia. "E está apenas começando." Olhei para o relógio no meu pulso, lembrando-me de todas as batalhas que ainda estavam por vir. "Eu não vou parar, Jack", respondi com firmeza. "Enquanto houver alguém que precise de justiça, eu estarei aqui." Naquele momento, percebi algo importante. A justiça não era apenas um destino, era uma jornada. E eu estava disposto a percorrê-la, não importando quão difícil fosse o caminho. Os anos passaram e o meu escritório, aquele pequeno lugar no bairro onde cresci, tornou-se um farol de esperança para pessoas que o sistema ignorava. Cada caso que ganhávamos
Era uma vitória não apenas para o cliente, mas para todos que acreditavam que justiça era impossível. E a cada derrota eu aprendia, me tornava mais forte, mais focado. Lutar contra o racismo e a injustiça era como correr contra o vento, mas eu nunca parei. Jack esteve comigo até o fim de sua vida. Ele partiu em uma manhã tranquila, rodeado por Rebecca e amigos próximos. Antes de ir, ele segurou minha mão com aquele mesmo olhar determinado de sempre. Você fez aquilo que eu sabia que faria, Ethan. Você mudou o mundo. Ele sorriu, fraco, mas cheio de paz. Nunca se esqueça de por que começou. Suas palavras ficaram comigo como um eco permanente. Jack foi mais do que um mentor. Ele acreditou em mim quando nem eu acreditava. No dia do seu funeral, o céu estava cinza, mas uma multidão se reuniu para homenageá-lo. Ali, ao lado de Rebecca, prometi a mim mesmo que continuaria a carregar a chama da justiça, a mesma que ele me ajudou a acender. O tempo passou depressa. O pequeno garoto que correu para salvar Rebecca naquele dia já não existia mais. Eu era agora um advogado respeitado, viajando por todo o país para lutar contra injustiças em suas mais diversas formas. Mas, por mais longe que eu fosse, o meu coração sempre me levava de volta ao bairro onde tudo começou. Um dia, enquanto eu caminhava pelas ruas onde cresci, vi crianças brincando nos mesmos becos que anos atrás pareciam tão escuros e perigosos. Um grupo de jovens correu até mim. Você é o senhor Ethan Carter, não é? Um deles perguntou com os olhos brilhando. Assenti, sorrindo. Sim, sou eu. A gente ouviu falar da sua história, disse outro garoto com uma voz firme. Minha mãe disse que o senhor ajudou meu tio a sair da prisão. Eu quero ser igual ao senhor um dia. Aquelas palavras me tocaram profundamente. Olhei para o garoto, lembrando-me de mim mesmo, anos atrás, cheio de dúvidas e medos, mas com uma chama de esperança. Coloquei a mão no ombro dele e sorri. Nunca desista dos seus sonhos, falei. E lembre-se, a justiça não é algo que encontramos, é algo que construímos todos os dias. Você pode ser parte disso. Com o passar dos anos, meu escritório evoluiu para algo muito maior. Não era mais apenas um espaço físico, mas um movimento. Criamos uma rede nacional de advogados comprometidos em defender os injustiçados, com programas que ofereciam apoio gratuito a comunidades carentes. Cada jovem advogado que passava por nossas portas trazia uma história diferente, mas todos compartilhavam o mesmo objetivo: mudar o mundo, caso por caso, pessoa. Certa vez, recebi uma carta de um jovem advogado chamado Noé, que eu tinha orientado. Ele estava agora liderando um caso complexo de injustiça racial em outra cidade. Senhor Carter, tudo o que sou hoje devo ao Senhor e à sua história. Obrigado por nunca desistir de nós. Obrigado por nos mostrar que a justiça é possível. Ler aquelas palavras me fez perceber algo. O legado que eu deixaria não eram apenas vitórias em tribunais ou leis mudadas. O verdadeiro legado eram as pessoas, os jovens que agora carregavam a chama da justiça, assim como Jack passou para mim. Na última vez em que visitei minha mãe, sentei-me na varanda da casa onde cresci. Ela olhou para mim com aquele mesmo sorriso amoroso e orgulhoso. Seu pai estaria tão feliz de ver o homem que você se tornou, ela disse, segurando minha mão. Você fez muito mais do que libertá-lo. Você libertou tantas outras vidas que estavam presas. Sorri, olhando para o relógio antigo no meu pulso. Agora ele funcionava perfeitamente, um símbolo não só do meu pai, mas de tudo o que enfrentamos e superamos. Ele nunca desistiu de mim, respondi, e eu nunca vou desistir de ninguém. Naquele dia, enquanto o sol se punha, lancei um último olhar ao bairro. As ruas ainda eram as mesmas, mas havia algo diferente no ar. Esperança. Anos depois, quando minha vida estava chegando ao fim,
Sentei-me em meu escritório, agora repleto de prêmios, fotos de casos vencidos e cartas de agradecimento. Uma jovem advogada entrou, carregando um novo caso. Sr. Carter, este é o tipo de caso pelo qual o senhor sempre lutou. O que acha? Ela perguntou esperançosa. Sorri para ela, sentindo o peso dos anos, mas também a paz de saber que meu trabalho estava em boas mãos. Esse caso é seu, respondi. Eu fiz a minha parte. Agora é a vez de vocês. Ela assentiu, emocionada, e saiu da sala com determinação nos olhos. Fiquei ali por um momento, olhando para o velho relógio em minha mesa. Ele era agora uma relíquia, mas para mim ele ainda simbolizava tudo: fé, resiliência e o poder de nunca desistir. Naquela noite, fechei os olhos pela última vez com uma certeza no coração. A justiça não é um destino, é uma jornada. Eu havia feito minha parte e agora novas gerações continuariam a caminhada. E assim, o legado da minha família, da minha luta e da busca incansável por justiça continuou a viver através daqueles que, como eu, nunca aceitaram o silêncio como resposta. Se você gostou dessa história inspiradora, não saia sem deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar mais conteúdos como esse. E agora, quero ver você nos comentários. Escreva a frase: a justiça começa com a coragem, para mostrar que você chegou até o final e que essa história te marcou. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem e juntos vamos espalhar inspiração e coragem pelo mundo. Até o próximo vídeo.